A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Então, espero que esteja tudo bem com os irmãos, espero que esteja tudo certinho, né? Com os irmãos e com as irmãs, que Deus esteja abençoando bastante vocês, que vocês estejam conseguindo fazer a reforma íntima, né? Contendo as suas tentações más, as suas práticas más, as suas vontades más, né? Não falando mal, não sendo concupiscente, não tentando roubar, não passar ninguém para trás, né? Fazendo as coisas certas, né? Lendo, né? Lendo, meditando, orando, né? Vendo canais no YouTube, vendo livros, né? O YouTube é uma ferramenta assim de grande valor nesse campo, né? Não só nesse campo, qualquer campo, né? Mas como nós estamos falando de espiritualidade, então ele também é grande nesse campo da espiritualidade. Ele tem muitos canais bons, né? Tem audiolivros, audiobooks, né? Que você pode estar lá vendo, ouvindo, né? Vendo não, né? Vendo você vai ver, mas vai ouvir também o livro, né? Vai ser muito bom, muito prestativo para você. Então você que não consegue comprar um livro, você que não consegue tem preguiça de ler, né? Como eu tenho preguiça de ler, então eu gosto mais de ouvir audiobook. Mas se você gosta, né, de ler, tem que comprar livro mesmo, né? Tem gente que precisa ter livro, né? Daí não tem jeito. Mas se você não precisa ter livro, essas coisas, então só um pouquinho. Eu só espirrei, desculpa, tive que parar um pouco o vídeo para espirrar. Então, quem gosta, né, quem não gosta de ler, precisa ter audiolivro, né? Mas precisa ver, a gente precisa sempre ter alguma coisa. Sempre precisa estar correndo, crescendo, né? E como diz o Pedro da Casa Plataforma de Oração, né? Sempre os irmãos canalizados com ele, ou ele falando sozinho, que mesmo que você deixe um audiolivro ligado na sua casa, mesmo que você durma, a vibração daquele audiolivro, daquelas palavras bonitas, ou da Bíblia, ou do livro dos médios, livro dos Espíritos, a Gênesis, as obras de Kardec, né? O Pentateuco de Kardec, qualquer coisa que se refere à luz que você deixe, você esqueça ligado e você acaba dormindo. Eu gosto de dormir com as coisas ligadas, né? Num canal Espiritualidade na Prática, que eu gosto de ouvir bastante, o Casa Plataforma de Oração também eu gosto de ouvir bastante. Então muitas vezes eu durmo, pego no sono, e os espíritos mesmos falam, né, que a partir da hora que você tem aquela vibração de quem está fazendo o vídeo, né, quanto mais a pessoa é voltado para a luz, quanto mais ele faz a reforma íntima, quanto mais ele faz as coisas boas voltadas para Deus, mais ele tem vibração positiva. E essa vibração, quando ele está fazendo o vídeo, ela vai tomando sua casa, vai tomando você, vai fazendo a limpeza, né, no teu perispírito, vai fazendo limpeza na sua aura, vai fazendo limpeza no teu duplo etérico, no teu mental inferior, na tua tela búdica, e assim ele vai, né? Você vai limpando tua casa. Se tiver algum obsessor, se tiver algum espírito ali, né? Se tiver um quiumba, um vampiro astral, né? Ou para alguém que seja muito maior, né? Alguém que tenha um cargo muito grande, né? Que daí pode ser um mago negro, né? Encarnado. Então, só de você ouvir, já vai fazendo limpeza, eles não vão conseguir ficar. E mesmo aqueles espíritos que estão na tua família, se você for uma família grande, se você deixar ligado, mesmo aqueles espíritos que estão na casa, eles vão estar ouvindo, né? Porque eles ouvem também, eles vão ouvir o que sai daquele vídeo, eles vão sentir a vibração de quem está falando aquele vídeo, né? Do mundo espiritual da luz, da espiritualidade maior, né? Dos irmãos desencarnados que trabalham para a luz. Então eles vão estar junto, e essa frequência de amor, essa frequência de libertação, de limpeza, de higiene espiritual, ela vai também tomar a sua casa e vai fazer com que você se sinta melhor. Porque quando você sai na rua, sai para trabalhar, sai para caminhar, tá cheio de irmãozinho desencarnado, né? Irmãozinho do bem, irmãozinho do mal, né? Do bem é que quer fazer as coisas boas, né? E do mal
que é a maioria, infelizmente, né? Sempre querem fazer as coisas do mal, então eles vão estar ali também esperando uma frequência baixa, né? De repente passa alguém fumando, pode ser, se ele estiver meio sozinhão, já acopla nele algum espírito que gosta de fumar, tá vontade de fumar, mas não pode fumar. Claro que como tem muito espírito desencarnado, a espiritualidade maior, né, nos mostra através dos canais que eu vejo, do que eu escuto, do que eu ouço, do Pedro e tudo mais, né, na casa da plataforma de oração, que esses espíritos, quando você tem um vício, então você já está coalhado, né, já tem muito espírito acoplado em você. Qual o vício que você tem da bebida, do cigarro, da droga, do sexo, né? Qual o vício que você tem? Porque o sexo com um parceiro, né? Você tem um parceiro, não tem problema que você faça em quatro paredes, né? Com um parceiro. A espiritualidade maior protege. Mas se você é promíscuo, daí esses espíritos também que são de promiscuidade, eles vão se acoplar em você para sentir. Que daí eles vão se alimentar do teu ectoplasma e o teu ectoplasma vai estar cheio dessas sensações de sexo, de vício, de droga, de bebida, de droga pesada ou não, né? Ou a pessoa que gosta maledicência, né? A pessoa que é arrogante, né? Que é invejosa, né? Então tudo essas coisas ruins que levam pro mal. Então elas vão estar sempre juntas, né? Esses espíritos vão estar juntos sempre com a parte baixa, né? A vibração baixa. E os espíritos que vibram também nessa vibração, que pensam a mesma coisa, quando você estiver andando, passeando, trabalhando, aonde você estiver, eles vão se acoplar em você e se tiver que vir para casa, eles vêm para casa. Se você vai para uma igreja, né, se você vai para uma igreja evangélica, vai para um centro espírita, vai para uma igreja católica, porque todas são lindas e maravilhosas, né? Porque o que estraga não é a religião, né? O que estraga são as pessoas. Porque daí as pessoas não fazem a reforma íntima, não fazem as coisas boas e acabam fazendo com que baixe a frequência, né, daquele local da igreja, daquele centro espiritual, né? Eles mesmos, e se for um dirigente espírita, se for um padre, se for um pastor, e tiver muita influência, mas ele não estiver fazendo reforma íntima, ele tiver uma vibração baixa, ele contamina tudo, todos os que estão lá dentro vão ser contaminados pela vibração baixa dele. Muita gente até fala, né? Ah, mas o padre, o pastor, se estiver numa igreja, ele estiver promíscuo, estiver traindo, estiver com droga, lá no púlpito o espírito vai ser santo que está lá, vai. Depende, irmão, depende. Não é porque ele está lá dentro de um centro religioso que o espírito que vai estar nele seja do bem, né? Pode ser que seja um espírito do mal, que permita que ele fale alguma coisa boa para ludibriar, para fazer com que os irmãos fiquem perdidos, né? Acreditem nas coisas boas, mas ele vai estar também falando coisas ruins. Ele pode estar falando no amor de Deus, pode estar falando, lendo alguma palavra da Bíblia, né? Mas dentro desse contexto ele vai estar colocando algumas coisas assim que a gente nem perceba. Teu espírito vai perceber, teu subconsciente vai perceber, teu ego vai perceber. Mas você muitas vezes talvez não perceba, né? E fica naquela situação que você acha que é um espírito de luz e muitas vezes você é tomado pela tua própria força, pelo teu próprio ego, né? Acha que está sentindo algum espírito e não está. O Espírito Santo de Deus, como as pessoas falam, o Espírito Santo de Deus que está ali, mas não é o seu próprio ego, é o próprio ego da pessoa que está sentada, né? Faz uma manifestação espiritual, faz uma manifestação de línguas estranhas, faz uma manifestação no púlpito, faz uma manifestação, mas é do próprio ego, não tem a ver com o mundo espiritual maior, o mundo espiritual da luz, né? É a mesma coisa que no Umbanda, no Candomblé, né? No Espiritismo, no Espiritualismo, Universalismo, né? Todos que tem por aí, né? A pessoa vai lá e tá no animismo, né? Animismo, se chama animismo isso. A pessoa tá lá no animismo e você vai nesses centros, né? E a pessoa tem que se vestir, né? Porque os Exus são do bem, irmão. Os Exus, eles são captados, né? Quando você desencarna, os Exus, todos os seres desencarnados são humanos, são as pessoas, né? Mais evoluídas, menos evoluídas, mas são humanos. Esses Exus, as pombagiras, eles são captados, né, do umbral, ou quando desencarnam, né, já foram ex-policiais, pessoas, né, que mexem com alguma coisa assim.
Aí eles são cooptados, né, no mundo espiritual para trabalhar para a luz. Não que eles sejam totalmente bons, mas eles vão ser melhorando, igual nós aqui, né? A gente vai fazendo nossa reforma íntima e vai tentando melhorar. Então os Exus, eles trabalham para a luz. Se você está numa igreja universal, numa universalidade, né? Um templo universal, né? Não de nome de igrejas, eu não quero citar o nome de igreja, não estou falando do nome de igreja, mas um centro, numa igreja que tem universalismo, né? Que até permite, né, outras consciências, permite outras formas, né? Que o pastor é uma igreja evangélica, mas permite que um padre vá lá falar, permite que um muçulmano vá lá falar. Então está no universalismo também. Então essas igrejas, esses templos aí também, eles são muito propícios para o animismo da pessoa, né, do pastor, de quem está lá na frente, ou do médium, né, falar mais alto. Animismo é seu próprio ego, né? É o próprio eu, a pessoa mesmo começa a falar as coisas, né? Começa a dizer que é o Espírito Santo de Deus, começa a dizer que está canalizado, ou então, sabe aquela história lá de você tá, eu aprendi hoje na casa da plataforma de oração com o Pedro, o Espírito canalizado falou com ele, falou também que às vezes a pessoa, né, tá lá para falar alguma coisa, mas não tem coragem de falar, e daí alguém diz que acopla um espírito nele, o Espírito Santo de Deus, e dá o recado, não, você pode falar, você tem que falar, porque Deus está te mostrando. Isso daí é animismo do médium, é animismo do padre, é animismo do pastor, que diz que o Espírito Santo está mostrando. Muitas vezes ele está curioso para saber o que a pessoa está retendo, né? E faz força para a pessoa falar, mas isso é animismo da pessoa que fala assim: fale o que você está sentindo, né? Fale o que o Espírito Santo está te mostrando, fale o que o Espírito que está canalizado com você está te mostrando e você não quer falar. Isso é animismo da pessoa que fala isso, né? Porque se for mesmo para falar, o Espírito vai canalizar com outra pessoa e vai falar. Se a pessoa não tem força para falar, o espírito sai dele, né? Descanaliza, termina a canalização e vai para outro ser, outro espírito, né? Outro médium, outro, outro pastor, outra pessoa que está lá junto, outro dirigente espírita, né? Outra pessoa que está lá junto. Ou uma outra pessoa que não precisa ser diretamente ligados a cargos, né? Altos, né? Mas uma pessoa, qualquer uma pessoa comum também, que está fazendo a reforma íntima, que está no amor, que está vibrando as coisas especiais, as coisas da luz, as coisas de Deus, né? Então essas pessoas, né, quando você vai nessas igrejas, essas igrejas são do bem, das coisas boas, não aqueles centros de umbanda, centro candomblé, essas porcaria que são durante o dia diz que fazem mesa branca e à noite fazem mesa preta, né? Isso daí é coisa do inimigo, é coisa dos inconscientes, né? Então fuja dessas casas aí, né? Ah, porque eu vou lá no centro e falo com o Exu, tem que fazer um despacho pro Exu, tem que agradar o Exu, tem que agradar o Espírito. Sai fora dessas casas aí que tem que agradar o Espírito. O Espírito da luz, ele trabalha para Deus, não tem que agradar ninguém. Todo mundo faz para desenvolvimento espiritual. Ninguém faz nada, não precisa agradar. A gente que tem isso, né? O ser humano que tem isso, né? De vou fazer a coisa para agradar meu chefe, vou fazer um negócio para agradar meu colega, vou fazer um negócio para agradar a pessoa para ela me ensinar, vou fazer isso para agradar. Daí as pessoas, né, na inconsciência, no animismo, eu vou fazer isso pro Exu, vou preparar um despacho para ele, vou preparar alguma coisa, algo que dá para ele, vou preparar não sei o que lá para ele. Então acaba preparando esses negócios, mas para espírito trevoso. E o que mais dói, irmãos, o que mais dói é você conversar com irmãos, né? Irmãos que estão no animismo, que não estão fazendo reforma íntima, que não querem saber disso, né? Que estão nesses centros e que eles mesmos falam assim: não, eu sei que o espírito que para quem eu estou fazendo sofrendo não é bom. Eu sei que é um espírito mau, mas ele também faz coisa boa. Então, irmão, o espírito faz coisa boa. Então sai desse lugar, ué. Sai desse lugar. Não é porque eu preciso ficar lá, porque o Espírito falou que eu preciso ficar para trabalhar com ele. Como eu preciso trabalhar com ele, irmão? Você não precisa trabalhar com espíritos inconscientes. Espírito inconsciente, como eu já falei em outros vídeos, são espíritos que, encarnado ou desencarnado, escolheram as coisas más, escolheram as coisas ruins, não querem fazer reforma íntima, querem viver no vício. E desencarnam vão continuar fazendo a mesma coisa.
E daí tem esses médios, né, que eles encarnam e começam a viver no animismo, ele começa a fazer da vontade dele, ou já estão tão viciados nesses espíritos trevosos e baixos, inconscientes, que eles mesmos são intuídos por esses espíritos para fazer. Daí matam um galinho, matam um animalzinho que não tem nada a ver com o negócio, espargem o sangue, né? Porque daí esses espíritos muitas vezes se alimentam desse ectoplasma, né, do sangue na contraparte espiritual. Porque tudo que você faz aqui tem referência ou é copiado na contraparte espiritual. Quando você faz um despacho, sabe, irmão, aquele irmão que faz um despacho para matar alguém, para dissolver um casamento, né, que tem lá um alguidar que prepara uma oferenda, que prepara um despacho, que prepara alguma coisa assim, com farinha, alguma coisa, uma foto da pessoa. Então isso daí ele faz uma contraparte no astral daquele mesmo vaso, daquele mesmo, o que tem naquela tigela, né? Ou aquela mesma foto, na contraparte espiritual ele se materializa. E as pessoas tendem a fazer o mal, ficam meditando no mal, ficam pensando no mal, né? Aqueles médios que trabalham para as trevas mesmo, né? Ficam meditando no mal, ficam meditando nas coisas ruins. E na contraparte astral cria, né, uma imagem igual a que tem aqui. E vai endereçado, né, de acordo com o que eles sentem para aquela, pela vibração, né, que cada um tem uma vibração. É como se fosse uma digital, como se fosse uma íris do olho, né, cada um tem uma sua própria vibração. Por essa vibração que eles mandam vai para essa pessoa. Por mais que essa pessoa esteja vibrando no amor e na luz, os espíritos trevosos, os espíritos inconscientes vão fazer com que essa pessoa, de uma certa forma, baixe a sua medida, a sua vibração. Ou vai bater o carro, ou vai brigar com alguém, ou alguém vai xingar, ou vai ver alguma coisa que não gosta, né? Alguém judiando animal, ele ama animal, ele vai sentir alguma raiva, alguma coisa, vai baixar a vibração. Quando baixa a vibração, esses espíritos trevosos fazem baixar a vibração, o que foi mandado, né, aquele centro trevoso, escuro que mandou para essa pessoa, vai pegar, vai pegar. E daí pega e acaba causando bastante dificuldades. Se for, né, um ser humano encarnado que trabalha para a luz, que faz as coisas certas, os próprios irmãos espirituais da luz, eles vão trabalhar e vão fazer o possível para que aquilo que foi mandado não cause tanto estrago, né, no corpo mental, no perispírito, né, no mental inferior, no duplo etérico, na tela búdica, né, na sua aura, não cause tanto efeito maléfico, né? Só que tudo que você vai mandar vai voltar para você, porque como nós estamos interligados, né, as pessoas não entendem que nós estamos todos interligados. Todo esse universo está interligado, o macro-universo está interligado, os micro-universos estão interligados. Os mundos paralelos ligados a cada planeta estão interligados, né? Então, não tem como você fugir disso. Tudo que você fizer vai voltar para você. E de uma forma, com a mesma força que você mandou. Porque aquele não tem aquela palavra que fala assim, que luta pela espada morrerá pela espada. Então, se você faz alguma, se você está numa casa dessas que faz o mal, que você precisa, né? Sabe tudo que você precisa fazer de corrente para se amarrar num espírito? Porque tem cada coisa, meus irmãos, cada coisa por aí que vocês nem imaginam. Cada loucura que fazem, né? Esses tempo atrás eu vi um negócio lá de uma seita evangélica lá que se diz evangélico até, né? Mas é evangélico, mas é evangélico trevoso, né? O pastor de agente espírita tomando banho num negócio e os devotos dele lá tomando aquela água, passando nas feridas porque diz que sara por causa que ele. Ou um outro lá que não pode pisar no chão porque o chão está contaminado, os devotos têm que deitar assim. Então veja onde é que chega a baixeza, né? A ignorância, o animismo do povo. Aonde chega? Aí tem religiões que se matam, que se explodem, querem destruir tudo, né? Tem religiões lá que querem ou imolar um bezerro, querem não sei o que lá, querem construir templo, querem fazer não sei o que lá, então, em nome de não sei quem, e ficam detonando e matando, né? Judiando dos animais, destruindo
o meio ambiente, destruindo as águas, destruindo as pessoas. E todos esses seres que fazem isso estão no animismo, estão fazendo as coisas erradas e estão perdidos, não sabem o que querem, né? Não sabem para onde vão. Estão perdidos, estão desolados, estão num deserto. Aí desencarna, morre, né? Desencarna. Ou fica velhinho, né? Fica velhinho fazendo tanta coisa ruim. Desencarna, automaticamente já começa aquela centelha divina que tem dentro de cada espírito, já começa a os acusar, né? Porque fez tanta coisa errada e lá quando você está desencarnado não tem essa coraça da carne para te defender, né? Porque muitas vezes você faz as coisas erradas e você não sente, porque você tem essa proteção da carne quando você está no corpo, né? Tá em vigília, tá acordado, né? Então você está na carne, você não está vendo tudo que você fez de errado, né? Você não está sentindo aqueles espíritos, né? Das pessoas que você, as almas dos que você matou, pedindo, né, justiça, clamando por justiça, ou que vem se prender no teu corpo astral, na tua aura, né? No teu duplo etérico, vem se ficar perto de você e te levar para o mal, te levar para as coisas ruins. Então muitas vezes as pessoas nem sentem porque estão ainda cobertos pela carne, né? Estão em vigília, estão cobertos, estão sentindo. Mas quando desencarnam, a partir da hora que desencarnar, que sair do corpo, que está em espírito, a centelha divina de cada um vai falar mais alto. A justiça, que é a centelha divina, que é o seu próprio mental, né? Ela vai te acusar e vai ser tão forte essa acusação que você vai se sentir tão pesado, a tua vibração vai ficar mais pesada. O que é vibração mais pesada? O corpo ele tende a vibrar. Quanto mais vibração, quanto mais ele vibra rápido, ele fica mais intangível. Ele não consegue ser visto. As moléculas, as células deles vibram tanto que fica intangível, fica invisível para muita gente, até para as pessoas desencarnadas, né? Quanto mais você evolui, mais rápido você vibra. Essa vibração faz com que você suba mais. E muito poucos espíritos vão ver, né? E você vai ficando cada vez mais de luz. Então, cada vez mais você sobe. E esses espíritos, quando desencarnam, eles vão ficando com a vibração cada vez mais baixa, mais devagar. Vibra-se essa vibração das suas moléculas, né? Dos seus átomos que compreendem, que formam todo esse corpo. Né? Eles vibram mais devagar. Vibrando mais devagar, você vai ficando mais denso, mais pesado, e você vai descer. As moléculas ficam mais juntas e você desce. Descendo, você pode descer para vários níveis do umbral. Falavam que tinha 7 níveis, 5 níveis, agora já estão falando que tem 7, não importa quantos níveis, né? Você vai descendo conforme a tua vibração. Você pode parar no primeiro nível, no segundo nível, terceiro nível, quinto nível. Quanto mais vai baixando os níveis no umbral, mais vai ficando pesado. Mais você vai ter, mais dívida que você tem, mais pesadas são as dívidas, né? Vamos lá, quais são as dívidas, né? Matar, prostituição, tráfico de droga, aqueles presidentes, né, que não estão nem aí, como vários presidentes, né, o pessoal da Casa do Congresso, o pessoal dos poderes, né, os juízes, né, como está acontecendo hoje no Brasil, não estão nem aí, só estão fazendo coisa errada, só julgam em causa própria, né? O presidente não está nem aí, os ministros deles não estão nem aí, só querem fazer as coisas erradas. Então, eles também vão lá para a parte densa da coisa. Sabe aqueles músicos que fazem aquelas músicas, acompanham as bandas fazendo aquelas coisas ruins? Os vocalistas, né? Que cantam aquelas músicas que faziam com que as pessoas se prostituam, marquem seu corpo, né? Se destruam, né? Fazendo mal para o seu próprio corpo, incitando as drogas, incitando a violência, incitando a você se dar bem, passando os outros para trás. Então, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa pesada, e quando você desencarna, você vai lá para, que eles chamam de furnas umbralinas, não é para os níveis mais baixos. Então, conforme você faz, quando você desencarna,
É a tua própria consciência. Não tem ninguém que vai, você vai para um tribunal, você vai ser julgado, você vai isso, você vai aquilo. Não tem ninguém que vai fazer isso. Não tem ninguém. É você mesmo que vai passar por isso, irmão, minha irmã. É você mesmo que vai passar por isso. Sua própria consciência. E se você faz as coisas muito ruins ainda, em vez de você muitas vezes ir para um umbral, quando você está desencarnando, quando você está no leito de morte, porque para você encarnar, né, o espírito ele é amarrado às células, né? Como se fosse dado um nó em cada célula, né? O espírito, as células do espírito, dos perispíritos são amarradas às células do corpo de carne. É só para entender, né, como é que, mais ou menos como é que funciona, só para ter uma linguagem para que vocês entendam. Então esses nós que são dados, eles não desatam. Quando você está para morrer, está para partir desse mundo, eles começam a desatar esses nós. Desatando esses nós, você começa a passar de terceira para quarta dimensão, que é a dimensão dos irmãos desencarnados, né? Você vai estar nessa quarta dimensão, mesmo encarnado, você já vai estar lá, porque os cordões que estão amarrando o teu espírito na carne estão se soltando, e você está indo automaticamente para a quarta dimensão. Para o mundo dos vivos, né, dos mortos. Na verdade, onde é que lá existe a vida de verdade é lá do outro lado. Né? Lá do outro lado não é aqui é só uma ficção, uma matrix, né, para que você prove que você mudou mesmo, prove que você é ruim de verdade. É por isso que é o esquecimento. Para você tirar das tuas entranhas, do teu mais profundo ser, para saber quem você é de verdade, né? Quem você é de verdade. Então, daí, por isso que aquelas pessoas que muitas vezes os médicos, né, que estão, as enfermeiras que estão nos hospitais, vê as pessoas muitas vezes, né, chorando, gritando, né, ou muitas vezes quem é médium, médico que é médium, uma enfermeira que é médium, né, uma pessoa da família que é médium, vê muitas vezes até sombra do lado do leito, né, as pessoas falando que não querem ir, que não querem passar para o outro lado, porque já estão sentindo a vibração de quem está esperando eles. Eu acho que o pior, né, do que você acordar do outro lado com uma vibração baixa e começar a cair para um umbral, né, porque é automático, você vai descendo para um umbral. Né? Descendo para um umbral, entenda assim que você não vai caminhando, né, simplesmente você vai acordar lá no umbral. Né? Descer é acordar, né, em qualquer nível do umbral. Só que quando você é muito ruim, vem esses espíritos trevosos, os espíritos inconscientes vêm buscar você para você ser escravo deles. Você fez tanta coisa errada, você julgou seu próximo, você tinha canal no YouTube, outros canais, você tinha um jornal, você tinha lá um site, você aproveitou do que você tinha de movimentação e só para descascar, só para mentir, só para fazer as coisas erradas. O que nós temos aí nas nossas televisões, hoje, televisão aberta, né? Só mentira, só degradação, só prejuízo, né? Só mostra o que é ruim, né? Querem ferrar com algum país, querem ferrar com alguma pessoa, todos os repórteres, né? Todo mundo pega para falar mal, todo mundo pega para escaldar. E para onde você acha que vai esses profissionais dessas áreas? Para onde é que vai os diretores, os donos dessas empresas? Vai para esses lugares, para esses lugares. E muitas vezes eles já vêm buscar você. Você, como a pessoa está sentindo, está vindo buscar, e os espíritos que estão vindo buscar, a vibração deles é muito densa, muito pesada, o teu espírito já sente e você não quer ir. Só que não tem como você está magnetizado por eles, porque se vibra na mesma frequência, eles vão te arrastar. Quando você desencarnou, você não tem força. É a mesma coisa que aqueles relatos que a gente vê lá do umbral, né? Que as pessoas são arrastadas, são colocados dentro de gaiolas, são queimadas, né? São cutucadas, estão correntes, as pessoas não têm força para levantar, porque você não tem força. Lá você não tem força, não tem nada. Lá você está lá para limpar, para pagar o que você fez de errado. Por isso que lá você não consegue fazer nada, não consegue desenvolver, não consegue fazer nada. Você só sofre do outro lado, lá você só sofre, não tem o que fazer. Você está lá para você pagar. A consciência que você tinha poder, né, sobre suas mãos, você tinha poder sobre o seu corpo, você tinha poder sobre aquilo que você olha, tudo aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você cheira, aquilo que você pega. De se movimentar para onde você quer, lá você não tem esse poder no umbral, você não tem mais esse poder. Lá eles fazem por você. E lá tem demônios, né, que fazem cumprir, né, o que você fez na Terra, e tem os
os tamanhos demônios, os inconscientes, os magos negros, né, os lords, os duques, os vampiros astrais que fazem escravo, vocês, a gente de escravo. Se a gente não vibrar, vai ser escravo deles. E tem aqueles espíritos, né, que quando estão fazendo as coisas erradas, o perispírito ele já está degenerando, né? Já está ficando limpo, licântropo, né? Vai degenerar em forma de um animal, mas um animal feio, vai degenerar em forma de uma cobra, vai degenerar em forma de um lagarto. Mas pense nisso, é tudo coisa feia, né? Em forma de uma ave, mas tudo isso feio, porque está degenerando o perispírito e está virando ovoide, porque está vibrando numa consciência fixa de tudo que você fez, né? Tudo que você fez. Aí vem da tua consciência e começa a te cobrar. E você começa a degenerar e virar um ovoide. Ou pior, né? Se você fez uma coisa mais ainda consegue, ainda você começa a se acusar, se vira uma ova. Vai para regiões muito mais densas, onde é que é tipo um mar, né? Não é água, é uma coisa gelatinosa que você vai ficar. O teu corpo vai virar uma ova, como se fosse uma ova, você vai ficar lá sem condições, vai ficar totalmente sem ação, você não consegue pensar em nada. Um void, dependendo da desenvolvimento que essa pessoa tem, ela até tem um pouco de pensamento, né? Que é isso que os magos negros usam, né? Esse pensamento do void, eles usam ele que tem alguma coisa do void para poder acoplar eles num médium, numa pessoa encarnada, no duplo etérico, né? Acoplar ele numa aura, acoplar ele no teu perispírito, para te sugar e fazer você passar mal, ficar doente, pegar um câncer, né? Ficar aqueles malefícios, né, do mundo trevoso que eles fazem, né, que tem que acabar, graças a Deus está acabando, né? Estamos indo para a quinta dimensão, graças a Deus, quem for, né, a gente também não sei se eu vou, eu gostaria de ir, tô fazendo tudo para ir, né, tô tentando fazer minha reforma íntima, tô tentando me acertar para poder ir para a quinta dimensão. Porque eu não aguento mais ver, sabe, irmãos? Que judiam das pessoas, judiam de criança, judiam de mulheres, judiam de animais. E tá com fogo nas florestas, e poluem rios, e judiam dos peixes, e poluem o mar. E não estão nem aí, dão risada esses seres inconscientes encarnados, né? Que só pensam neles, né? Graças a Deus está acabando isso, graças a Deus. Cada um vai receber o seu galardão, né? Que pode ser doce ou amargo como o fel, né? Então vão sofrer bastante, né? Vai na boca, quando tomar, vai ser doce porque fez muita coisa errada, fez o que quis, né? Mas quando cair no estômago, simbolicamente, né? Que vai vir a cobrança, né? Vai ficar amargo, né? Vai passar por situações difíceis, vai ser transmigrado para um planeta novo de terceira dimensão, que pode viver lá 100 mil anos, 50 mil anos e assim vai. Nós estamos nesse estágio aqui há 12 mil anos, né? Está acabando esse estágio de 12 mil anos, nós estamos indo para a quinta dimensão, graças a Deus. Então, tudo isso faz com que as pessoas, né? Façam o mal, desenvolvam. Então, voltando ao que eu estava falando, quando você vai trabalhar, ir lá no teu serviço, você baixa a tua vibração, você chora, porque tem um ser, né, inconsciente lá. Quando eu falo inconsciente, é coisa do mal, né? Um ser inconsciente que judia de você, faz você trabalhar, faz coisas que nem é para fazer, né? Judia, faz coisas erradas. E você sai de lá nervoso, nervosa. Então vocês vêm para casa colado de espírito trevoso, mas colado de espírito trevoso, espírito desencarnado, né? Que eles estão na mesma vibração que sua, sentindo raiva, sentindo ódio. Se você fuma, você já vem fumando um monte, já passa no bar, já bebe, já briga, algumas vezes quer tirar sangue de alguém, quer matar. Então você já vem carregado esses espíritos, você traz todo esse espírito dentro da tua casa e você vai se sentir mal dentro da tua casa, vai passar mal muitas vezes. Então é bom, por isso que é bom, né? As igrejas, os centros, eles são muito especiais por causa disso. Porque você vai carregar desses irmãos, né? Na vibração baixa, por mais que você não queira ir, mas sei lá, teu esposo puxa, tua esposa puxa, teu pai puxa, o filho puxa, e você vai para um lugar desse. E você tem a missa, tem o culto, e tem o centro espírita lá. E você vai começando eles vão te limpando, os irmãos que estão lá, né, da luz, eles vão te limpando. Vão te limpando sua aura, vão limpando seu perispírito, seu duplo etérico, seu mental inferior, sua tela búdica, né? Seu campo áurico vai mudando. E você se sente melhor e vem melhor para casa. Às vezes você chora, sente uma coisa muito boa.
Ou quando você faz vídeos bons, né? Como eu, no meu caso, estou fazendo vídeos, estou pensando em coisas boas, estou tentando ajudar meus irmãos. Aqui também tem irmãos desencarnados como se estivessem no culto. Eles estão me limpando, eles estão me ajudando, eles estão fazendo. Não que eu sinta isso, né? Mas eu creio que isso acontece pelo que eu leio, pelo que eu escuto, né? Eles estão comigo, eu tenho fé disso que eles estão comigo. Estão me limpando, eles estão limpando meu perispírito, meu duplo etérico, minha tela búdica, minha aura. Estão limpando os meus miasmas, as minhas formas, pensamentos, né? Estão tirando os chips astrais, as larvas astrais, os nanorobôs, né? Aquela psicose, né? Que muitas vezes a gente tem, né? Aquilo que os magos negros tentam colocar na gente, né? Uma frequência diferente que eles tentam colocar na gente para a gente não fazer esses vídeos, não querer saber do lado das coisas de Deus. Então todas essas coisas que eles colocam, a gente precisa desses locais para nos limpar. E é muito bom a gente ir, irmãos, né? Se você gosta de ir numa casa dessa, você gosta de ir ou numa sala de oração, ou num ajuntamento lá de rezar rosário, de, sabe, evangelho no lar, qualquer coisa que você esteja junto, fazendo a luz, ajudando as pessoas, né, fazendo, então sempre vai ter o espírito do amor, do bem, do Pai Celestial, né, do Pai de Deus, né, espíritos de luz lá te limpando, te ajudando e te fazendo o bem. E você sai desses locais muito melhor do que você chegou, né? Quando você vai levar um presente, vai fazer uma coisa boa para alguém, né? Quando você sente de levar alguma coisa, né, para alguém, sei lá, qualquer coisa, comida, roupa, só uma palavra amiga, visitar, dar um banho numa pessoa que precisa dar banho, cortar cabelo. Aqueles barbeiros, né, que muitas vezes passa uma pessoa que não tem condição de pagar, ele vai lá corta o cabelo. Então, quando ele está cortando o cabelo, fazendo uma coisa boa, tem espíritos da luz ali limpando o seu salão, limpando ele, né, fazendo todas essas limpezas, né. Tudo que a gente pensa de mal forma pensamentos, as formas pensamentos, eles viram como se fossem insetos do outro lado, né? Esses aranha, escorpião, né? Eles ficam um inseto e ficam furando a tela búdica da gente, né? Furando nossa aura. Então, toda vez que a gente pensa mal, faz as coisas ruins, pensa mal, tem essas formas de pensamentos que devem ser limpas, né? E essas formas de pensamentos que tomam toda a atmosfera da Terra, né? Toda a atmosfera espiritual da Terra. Essas formas de pensamento das pessoas fazendo mal na televisão, né? Filmes que fazem mal, programas que fazem mal. Né? Então imagina quanto miasma, quanta forma de pensamento que está sendo emanado, né? Todos os dias. Né? Aí mas também tem os cultos, tem as religiões, tem as missas, né? Tem as reuniões, né? Reuniões em casa. Isso também ajuda a limpar. Isso também limpa através dos espíritos da luz, eles vão limpando. Assim como tem os espíritos inconscientes, são os trevosos, eles vêm também fazendo as coisas ruins e do mal. Então tudo isso faz com que a gente vai muitas vezes ficando para cima, né? Tentando melhorar. E através dessas limpezas, dessas curas que eles vão limpando nossas feridas espirituais, né? Vão curando essas mágoas, vão curando essas coisas espirituais, né, que está dentro de nós, ou por fora, dentro dos nossos corpos, nos astrais. Então eles vão limpando e a gente vai se sentindo melhor, a gente vai ter vontade de, quando você vai numa igreja evangélica, numa igreja católica, né, um centro espírita, que todos são lindos e maravilhosos, né. Então tudo é lindo e maravilhoso, né, tudo que vem por Deus é lindo e maravilhoso, né, é simples, né, simplicidade de Deus. Mas mesmo na simplicidade tem o conhecimento, né? As pessoas têm que ter esse conhecimento. As pessoas precisam falar sobre esse conhecimento, mostrar para os outros irmãos esse conhecimento. Para poder crescer, para poder desenvolver, né? Para poder ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes, né? Se nós quisermos subir para a quinta dimensão, nós precisamos ser diferentes. Os iguais, irmãos, infelizmente, eles vão ser transmigrados. Nós precisamos ser diferentes das coisas do mundo hoje, né? Das coisas que passam nos filmes, das coisas que passam nos jornais, né? Das coisas que passam nos documentários, né? A TV aberta é um câncer, né? É um caldeirão do mal, onde lá eles jogam tudo de porcaria, né? Para passar para as pessoas. As novelas, as concupiscências, esses jornais tendenciosos, né?
tudo isso faz com que as pessoas vibrem, tudo isso faz com que as pessoas vibrem no mal, né? Vibrem no medo, né? Falam em guerra, e porque tem guerra na Ucrânia, porque vai gerar uma terceira guerra mundial, porque vai estourar bomba atômica. Os próprios espíritos já falaram que não vai ter uma terceira guerra mundial, não vai estourar bomba atômica, não vai ter destruição. Vai ter destruição, como está acontecendo agora, né? Aquela enchente que teve lá no Rio Grande do Sul, essas enchentes que estão acontecendo, né, no mundo, essa destruição, né, tudo por causa do desequilíbrio dessas formas de pensamentos que estão, né, esses desequilíbrios dessas formas de pensamento aí, do que as pessoas fazem mal, estão desequilibrando o meio ambiente, porque tudo está interligado. E a própria Terra, como ela está, o espírito, né, da Terra, o espírito de Gaia que está evoluindo para a quinta dimensão, porque tudo tem espírito, tudo tem proteção, né, tudo tem proteção. Então ele também está evoluindo, a própria evolução do planeta, né, faz com que aconteçam essas coisas, porque ela está se limpando. Então tudo que está acontecendo de mal, de ruim, está se limpando. Não teve agora feriado, né? De 7 de setembro. Não teve pelo menos aqui onde é que eu moro, né? Ficou nublado, ficou chuvoso, por quê? Porque os espíritos inconscientes eles podem fazer, porque nós estamos no apocalipse. E os portões do inferno estão abertos, e os espíritos estão aqui para tentar. Né? Não que eles vão matar, fazer as coisas, né? Que nem tem esses programas, essas minisséries que tem nesses streamings aí, né? Não que nem isso, né? O mal não vai fazer isso, ele só vai intuir você fazer as coisas erradas, né? Você vai intuir você a dirigir mais rápido, intuir você a beber, intuir você a fazer loucuras na moto e se arrebentar ou matar alguém, né? Você faz loucura, alguém acha bonito, como faz loucura também, você está induzindo a pessoa a fazer as coisas erradas e você vai responder por isso também. Então é muito importante as pessoas, né, a gente crescer e desenvolver no mundo espiritual, no parque espiritual. Ter esses entendimentos, ter esses conhecimentos. Essas coisas vão fazer a gente evoluir. Você tem que saber das coisas más, né? Você tem que saber como se defender das coisas más. Você tem que saber o que é a luz, saber como os irmãos da luz trabalham, saber como aqueles que estão no bem trabalham, saber como aqueles que estão na inconsciência, no mal trabalham também. Né? Porque para você poder se defender desse mundo, desses espíritos, né? Senão você vai, se você ficar nessa inconsciência, aquelas pessoas que não acreditam em nada, né? Não acreditam em nada, não querem saber de nada, também estão na inconsciência, vão ser transmigrados. Então as pessoas vão ter que achar o seu caminho. Cada um vai ter que achar o seu caminho. Não tem como você ficar em cima do muro mais, não tem como você ficar parado. Hoje, a própria situação, né, de terceira para quinta dimensão faz com que você se movimente. Tanto os espíritos inconscientes vão fazer com que você se movimente, quanto os espíritos da luz, quanto essa energia cósmica que está sendo emanada para cá, para a gente se movimentar, para a gente escolher um caminho. Você vai ter que escolher um lado, irmão. Você vai precisar escolher um lado. Escolha bem. Se você vai escolher o mal em consciência, você vai vibrar em terceira dimensão e você vai voltar para um planeta de terceira dimensão. Ou você vai vibrar em quinta e vai ficar nesse planeta. Porque aqui, como era um planeta de trevas, um planeta prisão, né, que todos os espíritos que estavam aqui até então eram espíritos degradados de outros planetas, eram espíritos maus, né, eram matadores, destruidores de mundos, eram pessoas que vibravam no mal. O planeta Terra era uma cadeia, era um manicômio judiciário para loucos, espíritos loucos. Veja, vídeo que acontece no dia a dia aí fora, né? Na rua, nos estados do mundo, né? Então, só que isso, graças a Deus, está chegando ao fim. Os espíritos não estão mais encarnando aqui espírito ruim, louco, né? Manicômio, espírito trevoso, ruim, não está mais encarnando. Agora vão começar a encarnar espíritos de luz. E antigamente os melhores eram tirados da terra, agora não. Os piores vão ser tirados da terra. O joio vai sair, o trigo vai ficar, o joio vai sair. Então você precisa escolher, irmão ou irmã, você é joio ou você é trigo. Não tem que ficar em cima do muro, né? Não existe um muro entre. Imagina uma plantação de joio e uma plantação de trigo. E existia um muro, antigamente tinha um muro, as pessoas podiam ficar em cima do muro, agora não tem mais, esse muro foi quebrado. Ou você é joio ou você é trigo. Imagina que tem uma estrada no meio do joio e do trigo, né?
Ninguém pode ficar mais nessa estrada, que era um muro, agora virou uma estrada. Ninguém pode ficar nessa estrada. Se você querer ficar só na estrada, ficar preguiçoso, não querer escolher seu caminho, como sempre você fez, se querer ficar só nessa estrada, então você vai ser amparado e vai ser tocado, né, pelo mundo espiritual da luz ou das trevas para ir para um lado ou para o outro. Você vai ter que escolher o seu lado nessa guerra espiritual. É uma guerra espiritual no sentido, mas não guerra lá, eles estão guerreando, eles estão. A guerra interna nossa, nossa. É uma guerra interna nossa contra o nosso ego, contra nossas concupiscências, contra o que você pensa, contra a sua memória espiritual, contra o seu eu superior, contra o seu eu inferior, daquelas coisas que você pensa ruim. Essa é a guerra interior, né? Porque a gente está se movimentando de dentro para fora, está se trabalhando de dentro para fora. Essas são as mudanças que precisam ser. Na rua você não vai ficar, ou você vai ser levado para ser joio, ou você vai ser levado para ser trigo. Então cada um precisa escolher o seu caminho. Não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado, não tem como ficar em cima do muro, não tem mais muro. Não tem como ficar na rua, né? Nessa rua que divide o joio do trigo espiritualmente. Você vai precisar escolher. E essas forças que estão sendo emanadas para o planeta, elas vão fazer você escolher. Você não vai ficar, se você quiser ficar só em cima, só na rua, você vai ficar louco, vai ficar pneu na cabeça. Você vai querer se suicidar, vai querer se enfiar nas drogas, vai querer se matar com o carro, vai querer fazer um monte de coisa. Então, para você não fazer, você vai ter que escolher um lado. Ou ficar, né, nessa estrada e vai talvez cometer alguma coisa errada. Por isso que muitos canais aí estão falando, estão mostrando, né, para que vocês, irmãos e irmãs, né, escolham os seus caminhos, né? Ainda dá tempo, né? Porque o mundo regenerado, ele vai estar bem no ano 3000. Temos 800 e poucos anos, né? Segundo o mundo espiritual, né, o plano espiritual, uma casa, plataforma de oração, canalizado com Pedro, fala que ainda dá para ter mais, Pedro e com os outros médiuns de lá, né? Dá para ter mais 3 encarnações ainda. Quem passar por essa fase, que não for transmigrado nessa fase, ainda vai poder encarnar mais 3 vezes aqui. Até nesses 800 e poucos anos dá para encarnar mais 3 vezes. Só que imagina quanto espírito que tem na Terra, né? Para cada um encarnado tem 8 desencarnados. Então estão sendo transmigrados muitos espíritos estão sendo transmigrados. Vocês não têm noção a quantia de espírito que está sendo transmigrado para outros planetas. Estão saindo das furnas umbralinas, estão saindo do umbral, estão saindo do nosso lar. Irmão, tem espírito sendo transmigrado no nosso lar, que fez as escolhas erradas, né? Para você ver como o nosso lar é uma colônia tão básica, né? Tão básica que tem espírito sendo transmigrado dessas colônias aí, básicas. Porque quando estava encarnado não queria saber, quando estava aqui não queria saber das coisas. Ou ficou em cima do muro, ou escolheu as coisas más, né? Não que matou, né? Estuprou, fez as coisas erradas, né? Foi um presidente da República corrupto, né? Deputado federal, deputado estadual, vereador, né? Não que tenha sido isso, né? Mas escolheu as coisas ruins, a ganância, né? Concupiscência, né? Maledicência, né? Falar mal, né? Xingar, pensar mal, derrubar o outro, querer sempre levar vantagem em tudo, né? Então, muitas vezes foi para o nosso lar, mas não subsistiu. O espírito foi colocado na balança e virou joio. Era joio, não era trigo, né? A choro, a ranger de dentes, né? A gente vai ter que aprender a se despedir. Muitos dos nossos entes queridos, né? Muitas vezes você vai ficar para a quinta dimensão e muitos dos entes queridos vão partir para a terceira dimensão. A gente precisa entender que pode ser uma pessoa muito querida, de laços, né, afetivos muito próximos, porém são espíritos, né? São espíritos criados por Deus, né? Que nós assim não temos ligação muitas vezes, né? Porque não é porque é tua mãe, teu pai, não é porque você é pai que é teu filho de verdade, né? Já é um espírito criado que só foi dado permissão para entrar aqui na Terra para ter uma vida espiritual com você, ter uma vida espiritual na tua família, na tua casa, ou a gente, na nossa família, né, que a gente vê, né, dos nossos avós, dos nossos pais. A gente teve essa experiência de estar com eles, né? Mas não necessariamente que eles vão para a quinta dimensão, porque tudo é escolha, né? Não tem mais parentela, né? Não existe mais parentela. Nessa escolha, né?
essa peneirada que vai dar se você é joio ou se é trigo. Não tem família, não tem nada. Não tem irmão. Ah, porque meu irmão era bonzinho, mas se é bonzinho, não era para ter ido para a terceira dimensão. Ou falavam que você era ruim, mas você ficou para a quinta, então você não era ruim. Quem falava que você era má foi para a terceira, e você que era olhado com olhos de pessoa ruim, né? Você foi para a quinta dimensão. Então você não era má, você era uma pessoa boa, né? E sendo uma pessoa boa, você era uma pessoa de luz e ficou. Então é assim que está acontecendo as coisas, né? Então, espero que os irmãos e as irmãs saibam escolher, né, o seu lado, sabe, escolher o seu caminho e se desenvolver e crescer, né, irmãos? Todos nós estamos aqui para desenvolver a parte espiritual para chegar à estatura de um anjo, de um varão perfeito, né? Para seguir a Deus, né? Nas suas leis divinas, espirituais e maravilhosas no amor, né, irmãos? Então, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na graça e na paz de Deus, a de Jesus Cristo, né? E Deus abençoe, né? Deus abençoe a paz de Deus.